Olá pessoal, hoje 5 de agosto de 2020, uma quarta-feira, estamos aqui para retomar nossa discussão sobre o conceito de espaço e, bom, essa confusão toda que fica aqui atormentando a nossa cabeça já há séculos. Acho que para a gente começar, vale lembrar aqui que uma amiga nossa, Inês Raimundo, lá de Moçambique, lá de Maputo, nos mandou uma mensagem e tal, comentando da polissemia da expressão espaço. O como nós usamos tal expressão da forma mais descompromissada possível. Vamos chamando de espaço tudo. E com situações bastante adversas e bastante diferentes. No caso, é um espaço cultural, um barzinho, onde lá se toca alguma música, coisa assim como existe a ideia de espaço associado, digamos, ao conjunto de dados que estão carregando um disco rígido dentro de um computador. Existe a questão do espaço como espaço sideral, existe o espaço como categoria da geografia, como nós estamos tentando identificar aqui. De alguma maneira, a palavra espaço, a ideia de sufocamento de um sujeito, né, que está se sentindo muito pressionado no seu trabalho, na sua família, na sua casa, com o coronavírus, com esse tipo de coisa, essa coisa do confinamento, a existência, a necessidade de que a gente tenha mais espaço, digamos, não é? E assim, essa coisa de ter muito espaço, de ter pouco espaço, de ser claustrofóbico em determinados lugares, determinadas situações. Então, bom, é uma palavra de múltiplas utilidades. E uma palavra de múltiplas utilidades é sempre extremamente perigosa, porque no final das contas nós falamos com um determinado objetivo, com um determinado sentido, nos apoiando num determinado conceito, mas pouco saberemos o que é que as pessoas entendem daquilo que nós estamos falando. Então, obrigado, Inês, por ter lembrado desse aspecto. Estamos aqui tentando resgatar um pouco dessa confusão, né, de toda maneira. Muito bem. Qual é a nossa discussão de hoje? A nossa discussão de hoje ela vai partir de um ponto fundamental, que é o fato de que percebemos o mundo, percebemos com os nossos sentidos, percebemos porque vemos, porque escutamos, porque sentimos o cheiro, as formas, as texturas e o gosto das coisas e assim por diante. Percebemos o mundo de uma maneira absolutamente genérica. E representamos o mundo que nós percebemos. Então, representamos também das formas mais diferentes. Podemos perceber uma casa, mas a palavra casa, que é uma representação da casa, eu posso escrever uma frase, a minha casa, mas a frase a minha casa em nada se parece com a minha casa. Eu sei do que eu estou falando. Talvez as pessoas que conheçam a minha casa sabem do que eu estou falando, mas a representação que eu fiz, a letra A, minha casa, em nada tem a ver do ponto de vista da forma com a casa real. Então, o que eu estou querendo dizer, de alguma maneira, é que nós, ao construirmos as nossas relações com o mundo, ao percebermos o mundo das diferentes maneiras como nós o percebemos, também nós o representamos. Nós desenhamos, nós fazemos mapas, nós fazemos as mais diferentes coisas, nós fazemos música, nós cantamos, gesticulamos, olhamos, fazemos caretas, caras e bocas. Dizemos então que um ator no teatro, no cinema, é alguém extremamente perspicaz e sensível quando, ao utilizar o seu próprio rosto, o seu próprio corpo, é capaz de dizer coisas que não são muito fáceis de se dizer com palavras. As próprias palavras representam coisas. Quando elas são ditas, elas representam aquilo que nós queremos
estamos pensando ou temos na nossa cabeça. Nós podemos dizer a palavra água, como já usei esse exemplo algumas centenas de vezes, mas sabemos perfeitamente que a palavra água simplesmente não molha. Água é uma palavra, um som. E nesse sentido, como som, nós recebemos esse código e processamos isso tudo e dizemos a nós mesmos que sabemos, ou pelo menos imaginamos saber o que seja água, um copo d'água, ou seja o que for. E isto tem tudo a ver com a nossa discussão sobre espaço, porque de uma maneira ou de outra, o que nós sabemos é que as diferentes sociedades, nos seus diferentes tempos, nas suas diferentes maneiras de viver, nas suas diferentes linguagens, maneiras de falar, de gesticular, de conviver, de guerrear, de produzir, de consumir, de se apropriar do resultado da produção social, da maneira como tudo isso se consolida, se são sociedades ainda tribais, se são sociedades divididas e em cidade e campo, quem é que vive na cidade, quem é que vive no campo, quem são essas pessoas, como cada uma vive, o como nós chegamos ao ponto das nossas crianças simplesmente chegarem a uma idade razoavelmente adulta e nunca terem visto uma galinha viva, um boi vivo ou qualquer coisa parecida com isso. Tudo parece, num outro momento, numa outra condição, como uma ave congelada ou como qualquer coisa. E tudo isso, são representações que temos da vida, são experiências que temos da vida, e essas experiências é que vão dar significado às palavras, aos desenhos, aos formatos, ao pensamento. Pensamos numa relação com a própria vida, com aquilo que, de alguma maneira, a sociedade que nós vivemos nos lega, não é? Nos dá como seu legado, que é o conjunto de significados dos gestos, das palavras, dos sentidos, das relações, e depois, à medida em que participamos dessa sociedade efetivamente e que ela se transforma e nós nos transformamos com ela, o significado das palavras também podem sofrer mudanças, palavras novas são criadas, novas maneiras de se olhar o mundo. É por isso que nós podemos dizer, sobre todos os aspectos, que cada sociedade, em cada momento, com sua maneira de viver, também tem maneiras muito diferentes de caracterizar o sentido de espaço e de tempo. Para algumas sociedades, o tempo não é uma coisa que se conte, que se possa estabelecer a ideia de anos, a ideia de dias, de semanas e coisas desse tipo. Outras sociedades são capazes de contar milésimos dos milionésimos de segundo. Necessidades diferentes, capacidades técnicas diferentes, maneiras de viver diferentes. Cada um de nós, de alguma maneira, vai construir, então, essas diferentes leituras. Vejam que essas categorias, as categorias como espaço e como tempo, são categorias milenares. De alguma maneira, nós podemos dizer que os gregos já há muitos e muitos séculos, há 3 milênios aproximadamente, já imaginavam a existência do tempo no formato de um deus, que era o deus Cronos. Cronos, por sua vez, era um deus que tinha muito medo dos seus produtos, isto é, a sua existência enquanto tempo, tudo aquilo que ele fazia, os seus filhos, os filhos de Cronos, ele mesmo os comia, porque ele tinha medo de que o próprio existir dos seus produtos, isto é, a materialização do tempo, o destruiria, como de fato acaba acontecendo. Zeus, que é um dos filhos de Cronos, o mata o seu próprio pai. E como ele mata o seu próprio pai, ele acaba conquistando então a inexistência do tempo para si e para todos os outros deuses, isto é, eles se tornam imortais.
não existe tempo para os deuses, mas o tempo deixa de existir para os deuses quando o filho do tempo mata o próprio pai. Toda esta alegoria, todo esse sentido de tempo que vai formar então o nosso medo, a nossa ideia de que nós vamos, diferentemente dos deuses, nós vamos nos transformando, nós vamos nos tornando outros, nós vamos deixando de ser um recém-nascido para ser uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um velho, e depois, bom, termina o nosso ciclo e os nossos filhos, talvez, se temos filhos, os nossos netos, se temos netos, e a humanidade, de alguma maneira, ela busca se preservar, apesar de tudo, e apesar de tantos acidentes e problemas e loucuras que cometemos. De alguma maneira, a grande questão é que esta noção de tempo, assim como a noção de espaço, são noções que estão associadas, de alguma maneira, às sociedades. Os gregos, se tinham esta noção de tempo, também tinham uma determinada noção de espaço. Existia uma determinada materialidade, um monte como o Monte Olimpo, onde no cimo desse monte nenhum mortal poderia chegar, afinal, lá era o lugar que era a moradia dos deuses. Da mesma maneira como nenhum mortal deve chegar no paraíso, porque lá, bom, os homens foram expulsos por seus pecados. É interessante a gente notar, voltando aqui, já fiz um vídeo sobre isso, mas voltando ao assunto, imaginar que o Gênesis vai contando e vai dizendo o que Deus fez no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, mas é só no quarto dia que ele cria o dia e a noite, para que os homens possam ter uma certa referência de tempo. E é nesse sentido, então, que nós podemos imaginar que a contagem de tempo para Deus não implicava na sensorialidade. Ele, tinha essa noção de tempo para além do próprio movimento das coisas, da própria existência das coisas. E vai organizando, então, todo o conjunto de elementos que vai compor o que nós chamamos de universo, de natureza, ou, o lugar do paraíso, para que Adão e Eva possam existir enquanto seres que possam de fato adorar o seu próprio Criador. Esta relação entre a criatura e o Criador é a materialidade de tudo isso. Espaço, portanto, tem muitos sentidos. Espaço sempre teve muitos sentidos, porque, de alguma maneira, nunca foi algo palpável, nunca foi alguma coisa que nós pudéssemos pegar, bem como o tempo. De alguma maneira, nós construímos algo a partir da própria relação que temos com o mundo. Observamos o sol aparecer de um lado e se pôr de outro, observamos as nuvens, observamos as estrelas, observamos o nosso corpo, observamos o corpo dos nossos companheiros e vemos então que eles de criança vão se tornando velhos, que eles vão se transformando, as coisas se transformam, os animais se transformam, nascem, crescem, vivem, morrem e assim por diante. Essa noção então é que nos dá de fato a noção de tempo. Percebemos o mundo e construímos uma expressão que nos permite organizar essa percepção do mundo, essa percepção da transformação das coisas do mundo, do fato de que as coisas do mundo são hoje de uma maneira, amanhã de outra e depois da manhã de outra. Algumas numa velocidade, outras noutra velocidade, muito mais lenta uma em relação à outra. Mas, de qualquer maneira, sabemos que as coisas se movimentam. Os gregos, os filósofos gregos mais antigos, já diziam claramente que tudo era movimento. Já esta percepção é uma percepção que temos há séculos e séculos. Mas, de alguma maneira, a grande questão é que, ao ver este movimento, construímos a noção de tempo. Chamamos de tempo ao processo de transformação. Depois é que começamos a nos perguntar, mas o que é o tempo?
porque o tempo serve para identificar a transformação das rochas, serve para identificar a transformação de árvores seculares e serve para identificar a transformação de insetos e de coisas muito deterioram muito rapidamente. Então, nesse sentido, como serve para tudo, fica muito difícil saber o seu significado. Da mesma maneira como percebemos que as coisas estão distribuídas, que existe uma coabitação de coisas dentro do mundo, que a minha direita, a minha esquerda, a minha frente, para cima, para baixo, bom, tenho direções, eu me desloco, e ao me deslocar e sempre ter de ir numa determinada direção para ter água, outra direção para ter comida e assim por diante, vou aprendendo e vou construindo e vou imaginando a ideia de direita, esquerda, frente, atrás e coisas assim. Percursos mais longos vai nos dar a noção de norte, sul, leste, oeste, e aí, sabendo de tudo isso e sabendo da relação que existe entre as coisas e a sua distribuição, nós imaginamos uma palavra que nos desse o sentido dessa dimensão, que é a palavra espaço. Mas, como tudo, como os próprios deuses, como toda a imaginação humana, há uma certa tendência de transformarmos um nome que explicita a dimensão do observado, a dimensão das coisas que somos capazes de perceber no mundo, em coisas para além do mundo. E vai existir um tempo para além das coisas, um espaço para além das coisas, porque, na verdade, espaço e tempo nascem para identificar a nossa relação com o mundo, mas, num dado momento, se torna o deus Cronos, a Terra vira a deusa Géia, o universo vira o deus Urano, e os deuses vão aparecendo, os deuses, sejam eles de tradição judaica, sejam eles de qualquer tipo de tradição, eles vão aparecendo porque viram, na verdade, a materialidade, a condição material, só que no plano da metafísica, daquilo que nós percebemos no mundo e não somos capazes de explicar. Nós criamos essa condição. Nós transformamos a nossa percepção do mundo em coisas. É por isso que, de alguma maneira, essas coisas vão criar uma confusão brutal na nossa cabeça. Por quê? Bom, porque, a princípio, elas não existem. O que existe é a nossa percepção que cria uma categoria que é capaz de abarcar o jogo das percepções. E é nesse sentido, então, que nasce a noção de espaço e a noção de tempo. Nesse momento, vamos ter de parar por aqui. Nós já estamos aí com quase 20 minutos e eu vou dizer uma coisa para vocês. Se nós criamos a noção de espaço e criamos a noção de tempo e cada sociedade criou a sua própria noção de espaço e tempo e a sociedade capitalista cria a sua noção de espaço e tempo, se chegamos a um determinado ponto que, apesar de toda a percepção ser quase que contrária a isso, nós passamos a vida no mundo moderno e imaginamos que nós perdemos tempo, que nós vendemos tempo e coisas desse tipo, que nós podemos ter a propriedade privada das espacialidades, que nós podemos então dizer às pessoas se elas podem ou não entrar numa determinada fronteira, se as pessoas são ou não bem-vindas. O que eu faço com isso? E como reajo a tudo isso? Nesse sentido, é que, de alguma maneira, a geografia do mundo, a história do mundo, a espaço-temporalidade que consolida a ideia de mundo é aquilo que me permite, então, dizer que cada sociedade constrói uma noção de espaço e uma noção de tempo. Vamos ver um pouco mais sobre isso na próxima segunda-feira, porque sexta-feira agora não vamos falar de geografia, aliás, nem vamos falar de um texto de geografia, mas fica aí a curiosidade e o segredo para a gente desvendar só na sexta-feira. Um abraço para vocês, uma boa quarta-feira, que vocês fiquem bem, que se preservem, que, bom, continuamos no enfrentamento. Um abração a todos. Tchau, tchau.